Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar aqui sobre os métodos kernel. Os métodos kernel são uma estratégia poderosa, popular e aplicada em múltiplos contextos para adequar melhor os dados às técnicas. Um aspecto fundamental é que, quando nós vamos aplicar qualquer uma das técnicas, é muito importante que aquele dado esteja tão adequado quanto possível às peculiaridades e às possibilidades da técnica. Um exemplo de adequação que, em geral, é necessária é quando nós estamos lidando com dados complexos como textos, sequências, imagens e muitas outras. Nesse caso, é importante que nós busquemos extrair ou construir um conjunto de atributos ou características que tragam uma boa representação das instâncias de dados e, ao mesmo tempo, simplifiquem a tarefa de análise desses dados. Nesse sentido, os métodos kernel, eles provêm uma estratégia interessante e versátil de realizar esse processo. O que exatamente são esses métodos? Então vamos entender aqui os conceitos fundamentais do assunto. Dada uma instância de dados X, por exemplo, uma sequência, nós precisamos encontrar um mapeamento φ de tal forma que φ de x é uma representação vetorial de x. Mesmo quando a entrada de dados é numérica, é uma matriz de dados numéricos, um mapeamento não linear pode ser utilizado para descobrir relacionamentos não lineares. Aqui nós temos o espaço de entrada e o espaço de características. Então o espaço de entrada ele é o espaço original dos dados e o espaço de características se refere ao espaço mapeado dos dados a partir dos vetores criados com φ de x. Um exemplo típico que nós vamos ver ao longo dos capítulos aqui, mesmo neste capítulo, é que um caso normal que os kernels são utilizados é quando, por exemplo, você não tem dados que são linearmente separáveis, então você promove algum tipo de transformação, algum tipo de aumento de dimensionalidade desses dados, de maneira que técnicas de álgebra linear possam ser aplicadas aos dados e então realizar as tarefas que são desejadas. Vamos voltar então a um outro exemplo aqui baseado em sequências. Considere uma sequência de DNA com o alfabeto ACGT, que são as proteínas típicas aqui. Uma característica, um espaço de características simples é representar cada sequência pela distribuição de probabilidade dos símbolos. Aqui entra um compromisso interessante e é onde os kernels provêm uma riqueza enorme. O nível de abstração, o nível de detalhe, quais são as características a serem extraídas pelo kernel, é uma pergunta chave dentro desse processo de modelagem. E por isso que cada cenário pode exigir um kernel diferente, uma estratégia de mapeamento diferente. Então, nesse sentido, a nossa função φ de x ela é composta de uma quádrupla, que é a probabilidade de ocorrência de cada um dos aminoácidos aqui ACGT, onde o P de S é a probabilidade de observar o símbolo S do alfabeto e NS é o número de vezes que S aparece na sequência X. Por exemplo, se temos essa sequência aqui de tamanho 9, uma vez que A ocorre 4 vezes, C e G ocorrem 2 e T ocorre apenas uma, nós teríamos essa função mapeamento aqui, esse kernel que se traduz nesses valores reais. Nós podemos calcular espaços de características maiores considerando, por exemplo, a probabilidade de distribuição de todas as subcadeias ou palavras de tamanho até K no alfabeto sigma, desde que isso faça sentido para a tarefa que nós queremos realizar. Um outro exemplo de kernel que nós mencionamos antes é um kernel não linear, que ele extrai características não lineares dos dados. Então, vamos supor que a gente tenha um vetor de entrada bidimensional x1, x2,
de valores reais e nós queremos mapeá-lo a um espaço de característica quadrático pelo mapeamento não linear, onde nós temos o x1, x2 passa a ser visualizado como x1 ao quadrado, x2 ao quadrado e raiz de 2, x1 e x2. Nesse caso, o ponto 5.93 ele é mapeado por esses valores aqui e nesse caso, como nós estamos mapeando os valores para um espaço quadrático, agora nesse espaço transformado nós poderíamos utilizar análises não lineares, análises lineares para poder entender como esse dado se comporta no espaço de característica. O método kernel, então, ele vai um pouco além, porque nem sempre é possível nós gerarmos mapeamentos desses dados. Na verdade, o método kernel ele trabalha com uma informação que expressa as relações entre os pontos no espaço de característica. Como seria isso? Seja aí o espaço de entrada que pode conter qualquer conjunto arbitrário de objetos, e seja D um conjunto de dados que contém N objetos no espaço de entrada. A função φ, então, ela vai realizar um mapeamento de I para F do espaço de entrada 1 para o espaço de característica F. Os métodos kernel, eles evitam explicitamente transformar cada ponto x do espaço de entrada num ponto de mapeamento no espaço de características. Ao invés disso, os objetos de entrada são representados pela sua similaridade par a par numa matriz n por n, que é a chamada matriz kernel n por n. E ela é definida como é mostrado aqui, ou seja, nós temos essa matriz K, onde a primeira posição é a similaridade de x1 para x1, que será total, a segunda posição é a similaridade entre x1 e x2, e assim sucessivamente. Dessa forma, nós temos uma característica importante que deve ser atendida por toda função kernel. A função kernel, então, em quaisquer dois pontos do espaço de entrada, deve satisfazer a condição de que o k de xi e xj ele deve ser φ de xi transposto multiplicado o produto interno para φ de xj. Intuitivamente, nós precisamos ser capazes de calcular o valor do produto interno em representação original de entrada x, sem ser necessário recorrer ao mapeamento φ de x. Isso nós vamos detalhar na sequência, mas é uma característica importante que nós vamos ver para tornar viável essa estratégia kernel em larga escala. Vamos ver aqui rapidamente um outro kernel linear muito simples, mas que torna claro para a gente essa estratégia. Seja φ de x igual a x, ou seja, ele é um kernel identidade. Isso leva ao chamado kernel linear, que é simplesmente o produto interno entre dois vetores de entrada. Ou seja, φ de x transposto multiplicado por φ de y é x de x transposto multiplicado por y, que é igual ao k de xy. Se nós tivermos aqui dois pontos x1 e x2, o kernel de x1 e x2 vai ser o produto interno de 5.9 vezes 6.9 mais 3 vezes 3.1, que vai ser igual a 50.1. Aqui nós temos os pontos de x1 a x5 representados no plano, e aqui nós temos as matrizes de similaridade entre esses pontos, incluindo o ponto que nós calculamos aqui, x1 e x2. A pergunta agora que nós vamos responder mais à frente neste capítulo é como que, tendo o kernel, tendo a matriz kernel, nós podemos utilizar essa informação para implementar vários algoritmos e várias estratégias. Bom, com isso nós concluímos a primeira parte desse capítulo sobre métodos kernel e na sequência nós vamos falar sobre como essa estratégia é implementada na prática.